Título: Garras da Meia-Noite. Capítulo 1. Marcas que não se apagam. Era só mais uma noite abafada na zona norte da cidade, onde as sirenes e os trovões se revezavam no fundo da escuridão. O tipo de lugar onde promessas morriam jovens e segredos, dormiam com os olhos abertos. Liz, 17 anos, filha de ninguém importante, carregava o mundo nas costas. E o nome da irmã morta entalado na garganta. Desde pequena, tinha pesadelos com dentes, garras e olhos amarelos. Mas aquilo nunca passava de sonho. Até aquela noite. Voltava da padaria, tênis encharcados, o saco de pão mais leve do que devia. Os postes piscavam como se quisessem avisar. Algo. Ela sentiu o estômago revirar antes mesmo de ouvir o som. Um rosnado seco, baixo, feroz. No beco à sua esquerda, 2 homens encapuzados cercavam uma criança. Não usavam armas. Usavam garras, longas como lâminas de osso. Os olhos de um deles brilharam em azul fumaça. "Sai daqui, garota", disse um deles, com a voz distorcida, animal. Mas Liz não correu. Algo dentro dela acordou. A garganta queimou. Os olhos latejaram e as pontas dos dedos se abriram em cortes. Sem dor. Do sangue surgiram fios vermelhos como teias, vivos, dançando. Num instante, as garras da criatura voaram longe, junto com o grito. O outro rosnou, mas hesitou. Ela não parecia humana, nem totalmente lobo. Ele sussurrou como em pânico. "Ela tem 2 marcas. Isso não é possível." Ela apagou logo depois, mas não antes de ver o símbolo que queimava em seu braço. Um corvo prateado, sobreposto por uma garra negra. Naquela noite, ela acordou em um lugar estranho, cercada por tatuagens pulsantes nas paredes e olhos que não piscavam. "Bem-vinda à encruzilhada, garota", disse uma mulher com cicatrizes nos lábios. "Você devia estar morta, mas talvez você seja a chave." E então, o destino de todos os 5 clãs começou a se mover. Capítulo 2. Entre feras e pactos. Quando Liz despertou, a luz era fraca, azulada, como se o lugar inteiro estivesse submerso. As paredes eram de concreto rachado, cobertas por símbolos pintados à mão, garras cruzadas, asas abertas, olhos sem pupilas. Não era um hospital, era uma toca. Sentada à sua frente, uma mulher de meia-idade com cabelos como teias escuras e uma cicatriz que cortava os lábios. De lado a lado. "Você é um erro", disse, sem rodeios. "Um milagre ou uma sentença." "Onde eu tô?" perguntou Liz com a voz rouca. "No refúgio, mas isso não importa. A cidade lá fora ainda acredita que humanos são os únicos monstros. Nós sabemos a verdade." Mulher se apresentou como Kylen, da tribo dos Corvos, uma das 5 linhagens que controlam a escuridão da cidade. Cada tribo tinha dons únicos, herdados por sangue ou selados por rituais antigos. Os lobos, de força bruta e regeneração. Os corvos, de manipulação mental e sombras. Os escaravelhos, de carapaças impenetráveis e secreções venenosas. Os gatos, de invisibilidade e reflexos sobre-humanos. E os serpentes mestres do veneno e da sugestão. Cada pessoa só pode carregar uma marca, uma linhagem, um dom, explicou Kellen séria. "Você tem 2. Liz ainda sentia o braço queimar. As marcas não eram tatuagens, eram vivas, em movimento, mudando sob a pele. A dos lobos se entrelaçava com a dos corvos. Isso já aconteceu antes? Não. E se aconteceu, mataram antes que pudesse crescer." Kylen avisou. Os 5 conselhos não permitiam aberrações. Havia equilíbrio entre as tribos, e Liz era uma rachadura nesse pacto. A notícia já havia se espalhado. "Estão vindo atrás de você." "Quem?" sussurrou Liz. "Todos." Naquela noite, Liz espreitou pela primeira vez os outros jovens que viviam no refúgio.
Cada um carregava uma marca, cada um com cicatrizes que não vinham de fora. Silas, um escaravelho que falava pouco, mas podia transformar a pele em pedra viva. Veira, uma gata de olhos dourados, que sumia e aparecia como vapor. E Dahen, um corvo, que podia projetar pensamentos como lâminas, mas nenhum deles confiava em Liz. E ela sabia por quê. Ela não era um deles. Ela era algo novo, e o mundo dos clãs não perdoava o novo. Capítulo 3. Sangue de dois mundos. A primeira explosão veio do teto. Os jovens do refúgio correram em direções opostas. Kailen gritou algo em uma língua antiga antes de ser engolida pela fumaça. Liz mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. Eles estavam ali. Os purificadores. Marquem todos. Matem a aberração, ordenou uma voz vinda da entrada. E então eles invadiram. Homens e mulheres com uniformes escuros, armados com lâminas brilhantes, aço encantado, feito para cortar carne e dons ao mesmo tempo. Liz correu, o coração pulsando como um tambor de guerra. Dahen apareceu ao seu lado, olhos queimando, de azul. Eles estão atrás de você, temos que sair agora. Ela hesitou. Veira e Silas estavam em outro corredor, mas não havia tempo para resgates. Só fuga. Dahen a guiou por uma passagem secreta nos fundos, por entre escombros antigos, que cheiravam a ferro e poeira. Enquanto corriam, flashes do passado cortavam a mente de Liz. Sangue no chão da cozinha, a irmã gritando, os olhos da mãe se apagando. Sempre ela, sempre sobrevivendo, mas nunca entendendo por quê. Lá fora, no topo de um edifício abandonado, eles pararam para respirar. A cidade parecia diferente sob a lua cheia, mais viva, mais cruel. Os purificadores vasculhavam os becos com cães e drones encantados. Liz olhou para Dahen. Por quê? Por que eles me odeiam tanto? Ele engoliu, seco, hesitante, porque você quebra as regras. Você é o que eles juraram destruir. Mas eu não pedi isso. Eu só queria entender quem sou. Ele tocou de leve o braço dela, sobre as marcas em combustão lenta. E é exatamente isso que eles temem. Você entender quem é. Naquela noite, enquanto se escondia sob a carcaça de um antigo ônibus, Liz teve um sonho. Mas não era dela. Era uma memória de outra pessoa. Uma mulher de olhos como brasas, envolta por chamas negras e uma voz que ecoava. Minha filha. O pacto foi quebrado, mas a guerra começou antes de você nascer. Liz acordou com os olhos sangrando e a certeza de que aquela mulher era sua mãe. Capítulo 4. O nome esquecido. O dia amanheceu cinzento. Liz acordou com a sensação de que o mundo estava preso entre dois respiros, como se algo antigo estivesse prestes a despertar. Ao lado, Dahen dormia encostado em uma pilha de mantas velhas, o peito subindo e descendo devagar. Ainda estavam em fuga, abrigados em um abrigo improvisado sob a estação abandonada de trem. Mas a mente de Liz estava a mil. A mulher do sonho. Sua mãe. A lembrança parecia real demais para ser invenção. Na manhã seguinte, ela decidiu que precisava de respostas. E só havia um lugar onde os segredos mais antigos eram enterrados. A torre esquecida, um santuário onde os corvos guardavam tudo o que não podia ser destruído, inclusive verdades. Você ficou maluca? Disse Dahen, arregalando os olhos. Eles vão te matar se pisar lá dentro. Talvez, mas eu prefiro morrer sabendo quem sou do que viver fugindo de mim mesma. À noite, os dois partiram. Atravessaram becos infestados por sentinelas encantadas. Evitaram tribos patrulhando os telhados. Liz sentia as marcas pulsarem, como bússolas invertidas, guiando-a não para um lugar, mas para uma resposta.
A torre esquecida se erguia no meio da zona morta da cidade, coberta por cipós negros e protegida por encantamentos visíveis a olho nu. Espelhos flutuantes, olhos de fumaça, palavras sussurradas no vento. Mas Liz passou pelas defesas, como se as portas a reconhecessem, como se pertencesse ali. Lá dentro, encontraram manuscritos, fragmentos de pergaminhos com símbolos antigos. E um nome, Celanta. Era o nome da mulher do sonho. E ao lado dele, desenhado à mão, o mesmo símbolo das duas marcas fundidas, lobo e corvo. Mas com uma terceira linha se insinuando, serpente. Ela tinha 3 marcas, sussurrou Liz. Celanta não fora apenas sua mãe. Ela havia sido a primeira a carregar múltiplos dons, caçada, exilada, dada como morta. Mas antes de desaparecer, deixara um aviso. Quando o véu romper e os clãs se voltarem uns contra os outros, a filha de sangue trará o fim ou o renascimento. Liz caiu de joelhos, o coração disparado. Ela não era apenas uma aberração, ela era um presságio. Do lado de fora, sons de passos. A torre estava cercada, e dessa vez não seriam apenas purificadores, mas os próprios clãs, unidos por medo e desespero. Liz levantou, olhos em chamas. Eles querem guerra, vão ter guerra. Capítulo 5. A filha do sangue. A primeira lança atravessou o portão da torre. Em segundos, feitiços começaram a ricochetear contra as paredes antigas. Os clãs haviam deixado de lado séculos de rivalidade para impedir o surgimento de algo que não compreendiam. Lisdarren puxou-a para dentro, os olhos arregalados. Eles trouxeram todos. Lobos, corvos, até os escaravelhos. Estão com medo de você. Isso é uma condenação. Não, disse Liz, erguendo o olhar. É confirmação. No centro da torre, onde antes havia um altar, agora pulsava uma marca viva. Sangue escorria das paredes, flutuava no ar em pequenos globos vermelhos, girando ao redor dela. Seu dom se alimentava da verdade. Ela não era apenas herdeira de Celanta. Era o resultado de um ritual proibido. Um pacto entre 3 linhagens antigas que nunca deveriam se misturar. A porta da torre explodiu. 2 corvos entraram primeiro, lançando sombras afiadas como navalhas. Liz desviou com um giro e, com um movimento da mão, puxou o sangue dos corpos dos inimigos com precisão cirúrgica. Eles caíram antes mesmo de entender o que os atingira. Mas vieram. Lobos com olhos de brasa, escaravelhos com armaduras vivas. Darren lutava ao lado dela, mas era claro. Aquela guerra era pessoal. Em meio ao caos, uma figura entrou na torre. Áureos, o líder dos purificadores. Um homem de armadura prateada, a face coberta por uma máscara de ferro. Ele ergueu uma lança feita de ossos, a única arma capaz de perfurar dons múltiplos. Você é um erro, um cruzamento impuro, uma ameaça ao equilíbrio, disse ele. E você é um covarde que teme o futuro, respondeu Liz antes de correr ao seu encontro. O duelo foi brutal, lança contra sangue, velocidade contra fúria. A cada golpe que levava, Liz sentia suas marcas queimarem, fundirem-se, evoluírem. E então aconteceu. Um grito ecoou da garganta dela, misturando dor e poder. O sangue de todos os que já caíram naquela torre atendeu ao chamado. Subiu pelas paredes, girou como uma tempestade carmesim e envolveu Áureos em um casulo vivo. Quando a tempestade cessou, o líder dos purificadores estava de joelhos, a lança partida, a máscara rachada. O que você é? Ele murmurou. Liz se aproximou, o sangue ainda girando em torno dela. Eu sou a herança esquecida. Eu sou a resposta ao medo de vocês. Eu sou a filha do sangue. Ela não o matou. Apenas caminhou por entre os sobreviventes, que agora a olhavam com algo novo nos olhos. Não só temor, mas respeito,
curiosidade, esperança. Do lado de fora, o céu clareava. Pela primeira vez em séculos, as tribos estavam diante de algo que não podiam controlar, alguém que poderia unir ou destruir, e Liz sabia que a escolha era dela. Capítulo 6. Anos de cinzas. Se passaram 7 anos desde a noite da torre. O mundo não se curou. As tribos não se uniram. O sangue derramado naquela noite virou lenda, e Liz desapareceu. Alguns dizem que morreu. Outros juram que ela ascendeu, se tornando algo que não pode mais ser chamado de humano. Na ausência dela, o concílio de clãs foi criado. Uma aliança frágil, mantida por medo mútuo e acordos instáveis. Mas abaixo dessa fachada de paz, algo escuro se agita. Criaturas conhecidas como sombras errantes surgiram. Não pertencem a nenhum clã, não seguem leis. Atacam à noite, como se guiadas por uma fome antiga. E em meio a tudo isso, uma nova personagem entra em cena. Nira, uma jovem ladra do subsolo, pertencente ao clã extinto dos gatos, aqueles que preferiam a neutralidade à guerra. Nira cresceu ouvindo histórias sobre Liz e sonha em encontrá-la. Mas o que ela carrega é mais do que esperança. É um fragmento, uma lasca de pedra, negra que pulsa com calor quando ela sonha. Um fragmento da própria torre esquecida, levado por um velho andarilho antes que os clãs a destruíssem. Esse fragmento fala. Nira começa a ter visões. Sonha com olhos vermelhos no meio da escuridão, com uma mulher de cabelos prateados, rodeada de sombras, com o nome Selanta, sussurrado pelo vento. Em uma dessas visões, ela vê uma figura caminhando sobre uma planície de ossos. Não era Liz. Era alguém mais novo, com olhos de aço e o mesmo brilho carmesim sob a pele. Um herdeiro ou um novo inimigo. Empurrada pelas visões, Nira decide seguir os rastros de Liz. Não para encontrar a guerreira, mas para entender por que todos têm tanto medo de seu retorno. Mas ela não está sozinha. As sombras errantes sentem o fragmento. E os clãs também. Especialmente uma nova ordem formada por descendentes de purificadores, os silenciadores. Eles não querem que o passado volte. E farão de tudo para garantir que o nome Liz permaneça enterrado para sempre. Capítulo 7. As raízes do sussurro. O fragmento estava mais quente. Nira o carregava preso ao cinto, enrolado em pano velho. A cada noite, os sussurros vinham mais claros, palavras desconexas, nomes que ela nunca ouviu. Mas um, em especial, ecoava como uma batida constante, Selanta. No centro da cidade baixa de Karul, em uma biblioteca subterrânea esquecida, Nira encontrou respostas. Ou pelo menos as primeiras páginas, um manuscrito com folhas gastas, escondido dentro de uma estátua oca. Quando os dons se fundem, nasce o fim do ciclo. Mas nas mãos erradas, nasce um trono de ossos. E o trono já foi moldado uma vez. A letra era elegante, mas firme. A assinatura no final, S. Varnese, Selanta. O nome que todos juravam não ser real. A bruxa ancestral, primeira a tentar unir as linhagens, aquela que criou Liz. Nira tremeu, o fragmento pulsou, e então ouviu, não em sonho, mas desperta. Uma voz, suave e velha como o tempo. Você está mais perto do que pensa, filha da noite. Ela se virou. Nada ali, apenas livros. Mas as sombras pareciam se mover sozinhas. De volta à superfície, o céu já escurecia. Nira sentia-se vigiada. Não por sombras errantes, não por silenciadores, mas por algo mais antigo. Algo que se lembrava do sangue da torre. Naquela mesma noite, um homem bate à porta de sua toca. Um andarilho com os olhos cobertos por um pano branco. Você achou o fragmento.
Ele disse com voz rouca. Nira congelou. Quem é você? Ele tirou o pano. Seus olhos eram de cristal rachado, refletiam imagens diferentes para cada lado, e nenhuma delas humana. Meu nome foi Darren. Mas isso foi há muito tempo. Ele estendeu a mão, mas não para cumprimentá-la, para mostrar algo, marcas nas palmas, 3 cicatrizes, uma de cada clã. Eu lutei ao lado dela, vi o que ela se tornou, mas agora outra porta está se abrindo. E você, garota, está com a chave errada, porque essa chave não foi feita para você. Ela está te escolhendo por engano. O fragmento brilhou, uma fissura se abriu no chão e Nira caiu. Para onde? Para baixo. Para onde a torre não foi destruída, mas absorvida. Um andar subterrâneo secreto, com paredes vivas. E no centro, um ovo, pulsante feito de carne e metal. Ligado a veias cristalizadas, a voz de Celanta sussurrou de novo. O ciclo recomeça. A nova filha está pronta. E você, Nira, vai decidir se ela vive, ou se o mundo vive. Capítulo 8. A segunda fenda. As paredes pulsavam. Abaixo de Karul, no coração esquecido da antiga torre, Nira permanecia imóvel diante do ovo. A estrutura parecia viva, respirando, como se esperasse por algo. Ou alguém. Darren não a seguiu até ali. Desapareceu assim que ela caiu, como se sua existência tivesse terminado ao cumprir um propósito. Nira se perguntava se ele fora real. A voz de Celanta voltou. O mundo tentou apagar o que sou, mas o que se cria com sangue não morre com silêncio. A jovem estendeu a mão até tocar o ovo. Um calor insuportável a atravessou. E então, visões. A primeira fenda. O céu rasgado por garras negras. Criaturas, além da compreensão, derramando-se. Sobre a terra, os clãs se formando para sobreviver. Celanta unindo linhagens. Lys nascendo da união de forças proibidas. Mas agora algo diferente crescia dentro da estrutura. Não uma guerreira, não um híbrido, uma fenda viva. O ciclo havia mudado. E Nira, mesmo sem querer, havia ativado o despertar. No mundo da superfície, o caos começava a crescer. As sombras errantes atacaram 3 fortalezas dos clãs na mesma noite. Os corvos culpavam os lobos. Os escaravelhos exigiam a expulsão dos gatos sobreviventes. Achavam que a garota sumida, Nira, havia provocado a segunda onda. E em meio ao caos, uma presença antiga surgia em meio às florestas de Elar. Lys, ninguém sabia onde ela esteve, ou se era mesmo ela. Mas o rastro era inconfundível. Clãs mortos. Corpos cobertos por marcas semelhantes às das sombras, mas com cortes precisos demais para serem aleatórios. Ela não estava atacando. Estava caçando algo. Algo que também caçava Nira. Lá embaixo, o ovo se rompeu. Do interior não saiu uma criança, nem um monstro. Saiu uma mulher, adulta, de cabelos prateados e olhos duplos, um de cada clã. Sua pele era marcada por runas, vivas, e sua presença era errada. Ela olhou para Nira e sorriu, mas não disse nada. Apenas ajoelhou-se. Você me chamou, então eu vim. Quem é você? Nira perguntou, engolindo o medo. Eu sou aquilo que nasce quando os clãs se recusam a mudar. Quando o mundo tenta apagar seu passado. Meu nome ainda será dado, mas você já sabe o que sou. Nira deu um passo para trás. Ela sabia. Ela era a segunda fenda. Um ser feito para reabrir o que foi selado. Um portal com mente própria. E no instante em que ela respirou fundo, o céu acima da cidade tremeu. Uma linha se abriu como uma rachadura invisível no ar, e monstros começaram a cair do céu. Capítulo 9. O nome da segunda fenda. O céu de Karul desabava em fogo e cinzas. As criaturas que surgiram da nova rachadura não eram como as da primeira fenda. Eram elegantes, frias, feitas de matéria escura e luz pulsante.
Pensavam, calculavam, falavam em um idioma que ninguém mais lembrava, exceto Liz. Ela os ouvia mesmo antes de chegar à cidade. Quando atravessou as muralhas, coberta por um manto de sombras, já sabia. A segunda fenda havia despertado. No subsolo, Nira observava. A criatura prateada, aquela que nascera do ovo. A mulher não agia como uma inimiga. Parecia calma, até gentil. Mas em seus olhos havia a ausência total de limite. Ela não entendia a dor humana, só a função. Eles vão te chamar de monstro, Nira disse. Sou apenas resposta. A mulher sussurrou. Resposta ao erro que vocês chamam de mundo. No momento em que as criaturas caíram sobre a cidade, a prateada se ergueu e encarou o teto de pedra como se visse através dele. Eles vêm, porque eu estou aqui. Eu sou uma ponte. E você, Nira, é o último tijolo do caminho. Liz chegou ao centro da cidade minutos antes do colapso. Ela já havia sentido o cheiro da segunda fenda. Olhando para o céu, murmurou. Ela fez o que jurou que jamais faria. Selanta-nos deixou isso como herança. Atrás dela, os 5 clãs se reuniam, pela primeira vez em gerações. Corvos, lobos, gatos, escaravelhos e serpentes, juntos. Porque o mundo estava prestes a morrer. Um velho guerreiro dos escaravelhos, com braços de pedra, ergueu a voz. A garota, Nira. Ela está lá embaixo com aquilo. Precisamos destruí-la antes que seja tarde. Mas Liz fechou os olhos. Sentiu o cheiro no ar e disse, ela não é o problema. Ela é a chave para manter a ponte aberta, ou quebrá-la. No subterrâneo, Nira tomou uma decisão. Se você é a segunda fenda, então pode escolher não abrir. Pode parar isso. Prateada se aproximou. Eu não fui feita para parar. Eu sou o fluxo, sou o caminho. Mas se alguém me pedir, alguém que carregue os 5 dons, talvez eu obedeça. Nira hesitou. Eu não carrego os 5 dons. A mulher sorriu. Tocou o rosto de Nira. Não ainda. Na superfície, as criaturas pararam. O céu trincado tremia, mas não rasgava mais. Liz sentiu o silêncio. Algo havia mudado. E então, um clarão emergiu do centro da cidade. A torre antiga, há séculos soterrada, renasceu como espinho de cristal rompendo a carne da terra, e no topo Nira apareceu. De olhos brancos, o corpo envolto por marcas vivas, a segunda fenda estava em pé atrás dela, silenciosa. Liz sussurrou. Ela está tentando contê-la. Com o próprio corpo, o mundo prendeu a respiração e a fenda começou a se fechar, mas nada é de graça. No processo, os olhos de Nira sangraram. Seu corpo se partiu em runas vivas, a ponte estava se quebrando e com ela, Nira. Mas antes do fim, ela olhou para Liz, mesmo à distância, mesmo no caos, e murmurou. Guarde meu nome. O céu se calou. A fenda fechou. As criaturas sumiram como poeira ao vento. E Nira caiu. Capítulo 10. Cinzas no vento. A cidade levou 3 dias para entender que ainda existia. Sem Nira, sem a prateada, sem a segunda fenda pulsando como um coração sombrio no céu, havia espaço para respirar. Mas não para esquecer. O lugar onde ela caiu virou um altar improvisado. Escaravelhos ergueram pilares de pedra ao redor. Corvos costuraram bandeiras negras com o símbolo de 5 garras cruzadas. Os 5 dons. Mas Liz não apareceu por 3 dias. Ela estava em silêncio, sentada entre raízes secas da antiga árvore de Caetir, lá onde viu pela primeira vez a cor das próprias veias se alterarem. No 4º dia, Liz reapareceu. Não disse nada, mas suas mãos estavam marcadas por algo novo, linhas prateadas, vivas, que reagiam à sua respiração. Ela havia herdado parte da energia deixada por Nira, não como um dom,
Mas como uma maldição, um arauto dos lobos a interceptou no caminho. Você não pode simplesmente desaparecer. Você é a única que sabe como impedir a terceira fenda. Liz respondeu sem olhar. Ela não virá agora. Nira segurou o ciclo, por um tempo. E quando for tarde demais, ele insistiu. Liz virou os olhos. Pela primeira vez em dias, sorriu. Um sorriso melancólico, sem dentes. Então eu vou lembrar quem ela foi e o que deixou comigo, enquanto os clãs decidiam se manter unidos ou voltar ao antigo jogo de traições. Liz partiu sozinha. No topo do altar, deixou um pequeno objeto, um colar de prata com 5 pedras, cada uma representando um dom. Um último presente para a garota que selou o mundo com a própria alma, e sussurrou. O nome dela era Nira, que ninguém ouse esquecer. Do outro lado do continente, entre tempestades elétricas e desertos espelhados, um novo sussurro começou a surgir, pequeno, fraco, mas antigo. A terceira fenda esperava, e em algum lugar distante, uma criança nascia, com olhos como o mar antes da tormenta, e uma marca invisível que só um dia seria compreendida. Capítulo 11. O eco das garras. Passaram-se 2 anos desde o fechamento da segunda fenda. O mundo seguiu, não em paz, mas em trégua. Os clãs retornaram às suas cidades, reorganizaram suas políticas, reescreveram suas leis. Mas ninguém ousou apagar o nome de Nira. Ela virou símbolo, e símbolo vira arma. Na Cidade Alta, os corvos criaram uma ordem de vigília, chamada A Última Noite, juramentada a detectar qualquer sinal de ruptura entre mundos. Já os escaravelhos, mais pragmáticos, iniciaram a construção de torres de defesa ao redor dos antigos locais de fendas. Mas quem desapareceu por completo foi Liz. Ela sumiu dos mapas, das rotas, das histórias faladas em tavernas. Diziam que vagava por lugares onde o mundo sussurrava coisas estranhas, ruínas engolidas por selvas, ilhas que surgiam e desapareciam no oceano, cavernas com paredes vivas. E nessas jornadas, ela ouviu um novo nome, Ishmarun, a origem das fendas, o lugar onde tudo começou. Enquanto isso, uma nova figura crescia entre os gatos. Elin, jovem de pele escura e olhos verdes, silenciosa, sempre observando. Tinha nascido no mesmo dia em que Nira morreu, e desde pequena ouvia sussurros. Você foi marcada, disse uma das velhas sacerdotisas. Quando a fenda foi selada, algo escapou, algo que precisou de um corpo para dormir, e escolheu o seu. Mas Elin não tinha medo. Ela via Nira nos sonhos, não como assombração, mas como guia. Numa noite de lua cheia, Liz voltou. Surgiu diante do conselho dos clãs, com o corpo coberto por tatuagens feitas com cinzas e sangue seco. O tempo está acabando, ela disse. Eu vi a terceira fenda. Ainda está adormecida, mas a prisão sangra, a terra sangra. Ninguém respondeu. Ninguém sabia o que dizer. Liz continuou. Vocês vão esperar de novo? Esperar outra Nira nascer? Esperar outra criança morrer para salvar esse mundo que vive esquecendo os nomes que o mantêm de pé? O silêncio caiu como neve, mas uma mão se ergueu. Elin. Eu vou com você. O conselho tremeu, mas Liz apenas assentiu. Sabia. Ela sempre soube. O sangue precisava de uma nova guardiã. Em um último gesto, os clãs enviaram com Liz e Elin um grupo pequeno, um guerreiro escaravelho, uma vidente dos serpentes, um mestre dos lobos e uma criança. Dos corvos que via o futuro em sonhos curtos. Juntos, partiram em direção a Ishmarun, onde tudo começou, onde tudo termina, ou recomeça. Capítulo 12. O fim do ciclo. A viagem até Ishmarun foi longa.
4 semanas através de montanhas negras e florestas que pareciam sussurrar em um idioma esquecido. Durante os dias, Liz e Ellen não falavam muito. O peso de um destino que ninguém compreendia pairava sobre elas. Os outros, os escolhidos pelos clãs, também não tinham palavras. Eles sabiam que estavam indo para o coração da guerra, mas não entendiam qual guerra era essa. O futuro parecia ter deixado todas as respostas para trás. E agora as perguntas eram mais urgentes. Quando finalmente chegaram ao deserto que cercava Ishmarum, sentiram a pressão no ar. O silêncio era absoluto, como se o mundo tivesse parado para observar. Era um lugar onde o tempo não existia. O solo parecia se dobrar como se fosse feito de algum tipo de metal frio, e as estrelas se moviam de forma estranha no céu. Liz olhou para Eileen e pela primeira vez a jovem falou: "Eu não tenho medo." "Eu sei, mas talvez você devesse." Liz não sorriu. Apenas olhou para frente, onde as ruínas de Ishmarum se erguiam, cobertas por uma camada de neblina escura. O caminho dentro da cidade perdida estava cheio de armadilhas, como se o próprio lugar estivesse vivo. As paredes eram pulsantes e o chão ressoava com os passos de algo que não deveria estar ali. Em meio à escuridão, Lee sentiu um sussurro que a fez parar. "Não o faça." Uma voz ecoou, vinda das profundezas do antigo templo. Era Nira. Liz se virou para os outros, mas ninguém mais ouvira. Eileen, entretanto, fixava o olhar em Liz como se tivesse notado algo. "Liz, o que está acontecendo?" Eileen perguntou com uma nota de urgência. Liz respondeu em silêncio, seguindo em frente até encontrar o altar central de Ishmarum, onde a rachadura no solo ainda pulsava, pronta para abrir o que restava das fendas. Mas não foi isso que ela encontrou. O altar estava vazio. Do fundo das ruínas, algo se ergueu. Não era uma criatura, mas uma presença, uma força antiga e poderosa que parecia destilar o poder de todas as fendas que já haviam surgido. A silhueta de um homem apareceu nas sombras. Ele vestia uma capa feita de fios de sombras e seus olhos eram de um branco opaco. "Você não deveria estar aqui, Liz." A figura falou com uma voz que era ao mesmo tempo familiar e estranha. Liz deu um passo à frente. "Ishmarum, você é o primeiro, o começo de tudo." A figura sorriu. "Sim, sou. Mas não sou o fim. Eu sou a ponte entre o que foi e o que virá. E você, Liz, é apenas a última pedra no meu caminho." Neste momento, o chão sob eles ruiu. A fenda se abriu, não para um vazio, mas para o futuro. Uma onda de energia escura, quebrada, como uma promessa de destruição e renascimento. Eileen gritou. Liz olhou para ela, e em seus olhos havia apenas uma última decisão. Ela se lançou à fenda, com a esperança de romper o ciclo, de destruir a força que sempre os havia controlado. Mas antes que o mundo se fechasse, ela viu o brilho no horizonte. Uma criança, com olhos como o mar antes da tempestade. E então, tudo desmoronou. O tempo parecia ter parado. Quando Liz despertou, estava sozinha, em um campo vazio. A fenda, agora fechada, não estava mais ali. Mas ela sabia no fundo que o ciclo não havia terminado. Algo havia mudado. Mas o que quer que fosse, ainda estava por vir. E o nome da criança, ela sabia. Seria a Guardiã da Meia-Noite.